assunto polêmico para hoje. Por que alguns profissionais cobram R$ 300 por um planejamento e outros profissionais cobram R$ 5.000 por um planejamento? Júlia, me explica essa bagunça. Segura aí porque esse é o aquecimento para o evento Planejamento na Prática que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de março, às 8 horas da noite, ao vivo e gratuito. Então vem comigo que eu vou explicar como é que funciona essa bagunça. Primeiro lugar, deixa eu contar uma historinha para vocês. Se vem um cliente até o meu escritório e eu só pego o CNIS dele, que é o extrato de contribuições lá no site do meu INSS, a gente consegue tirar, pega ele em PDF. Com esse documento em mãos, se eu jogo ele num programa de cálculos, em alguns cliques o programa de cálculo me dá várias respostas. Dentre elas, o tempo de contribuição do meu cliente até a data da reforma, o tempo de contribuição do meu cliente até o dia de hoje, a carência, a idade dele. E o programa de cálculo ainda, em alguns outros pouquinhos cliques, vai me dar todas as regras de transição que o cliente se enquadra, que dias ele vai fechar, cada uma das regras que ele vai poder se aposentar nessas regras e a porcentagem do valor da aposentadoria, 90%, 60% e por aí vai. Esse é um serviço que justificaria cobrar R$ 300. E muita gente, muito profissional, intitula esse serviço como planejamento previdenciário. E, na verdade, esse serviço, esse mero cálculo, só com o extrato de contribuição do INSS, o CNIS, ele está longe, mais longe, longe de ser um planejamento previdenciário. Esse breve cálculo sequer é uma análise previdenciária. O que justificaria esses valores tão divergentes aí no mercado. De fato, gente, se o profissional está cobrando esse tipo de valor aí, essa média de valor tão baixo para esse serviço, eu coloco as minhas duas mãozinhas no fogo que não está sendo realizado o planejamento previdenciário. Porque esses R$ 300 não vai pagar nem as horas de trabalho despendidas para executar o planejamento previdenciário. A luz, a internet, o telefone, não vai pagar esses custos aí que todos nós temos para manter um escritório aberto. Agora eu vou explicar para vocês, de fato, o que é um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, ele é um serviço extremamente completo, rico, maravilhoso. O propósito dele é trazer o maior retorno financeiro para o nosso cliente. Por isso que ele é um serviço que ele pode sim ser cobrado um valor a ser investido significativo, porque o propósito é financeiro, é trazer o melhor retorno possível para o nosso cliente. Seja ele economizando um dinheiro, se ele é o próprio contribuinte, se ele que define as contribuições, seja ele um empregado com carteira assinada, onde a gente vai definir qual regra ele vai ganhar mais dinheiro até o fim da vida. Todo o planejamento previdenciário serve para isso, para garantir mais dinheiro no bolso do cliente. E esse serviço ele começa lá na entrevista inicial. Quando a gente conversa com o cliente, faz uma entrevista super completa para identificar tempos de contribuição que não estão lá reconhecidos no CNIS, no extrato de contribuições do INSS. Como, por exemplo, um tempo trabalhado na agricultura na infância, uma atividade especial, que são aqueles trabalhos expostos a excesso de ruído, que a gente pode aumentar o tempo de contribuição dele, ou até mesmo encaminhar uma aposentadoria diferenciada. A gente identifica aí nessa entrevista tempos de trabalho não reconhecidos na carteira, que a gente pode fazer a prova, e várias outras perguntinhas que a gente faz para o nosso cliente para ir traçando aí a nossa estratégia dentro do planejamento previdenciário. Essa entrevista já é o grande boom do planejamento, porque diferente de pegar o CNIS e jogar num programa de cálculo, eu construo tempos de contribuição que não estão no extrato de contribuição, que não estão lá no CNIS, que o INSS nem está sabendo. Então a gente já começa aí buscando esses períodos para aumentar o histórico contributivo do nosso cliente e chegar numa aposentadoria mais rentável aí ou antecipar a data dessa aposentadoria. Depois, o segundo passo de um planejamento é toda a análise documental. Então a gente analisa o extrato de contribuições para ver se tem alguma informação que não está lá ou se tem alguma informação errada que vai ter que ser retificada
pedindo um acerto de vínculos e remunerações, e a gente, na entrega do planejamento previdenciário, lá no parecer, que é um documento que a gente entrega para o cliente com os nossos cálculos e com a nossa conclusão, a gente vai colocar para eles, olha, no CNIS, a informação tal, vai se corrigir assim, barará, barará, a gente vai construindo isso para o cliente. E aí, depois de ser feita toda essa entrevista, toda essa análise documental, aí a gente passa para a parte que eu mais gosto de um planejamento previdenciário, que é a elaboração de uma estratégia e a execução dos cálculos. Aí sim a gente começa a calcular carência, tempo de contribuição, que eu vou falar sobre a diferença desses cálculos lá no evento. A gente começa a calcular estimativas de data de aposentadoria. A gente começa a calcular valores, qual é a média de contribuição do cliente. Vou falar sobre isso também no evento Planejamento na Prática. Vou ensinar todos vocês a fazerem cálculo sem precisar de programa de cálculo e vocês vão ver que é muito mais simples do que aparenta ser. E aí, feito esses cálculos, a gente consegue projetar para o nosso cliente qual vai ser o valor de uma aposentadoria hoje, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, dependendo da regra que a gente está estudando. Na hora que a gente elabora o planejamento previdenciário, a gente coloca tudo isso no parecer. Todos os tempos de contribuição que a gente está avaliando, as datas de aposentadoria, o valor que vai ser a renda mensal inicial dessa aposentadoria em cada data que a gente avaliou. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o cliente pode escolher a regra que ele quer se aposentar. E na aposentadoria por tempo de contribuição, existem pelo menos 4 regras de transição. Então o cliente, ao invés de uma aposentadoria, ele vai ter 4 diferentes. Claro que todas são regrinhas de transição, mas em cada uma delas o cliente vai alcançar a data para se aposentar diferente e o valor se calcula de forma particular. Cada uma delas tem a sua forma de calcular a renda mensal inicial. E mesmo que o cliente tenha direito de se aposentar antes da reforma da Previdência, ele não é obrigado a ficar com aquela aposentadoria. Se alguma das regras de transição for vantajosa para ele, ele pode escolher por essa regra. Então, quando a gente entrega o planejamento previdenciário para o cliente, a gente coloca todas essas informações no papel. E aí a gente faz um quadrinho no final do planejamento, que eu vou mostrar para vocês no evento também, onde a gente coloca, olha, pode se aposentar em tal data com tanto, em tal data com tanto, ou em tal data com tanto. E aí o cliente faz aquela pergunta que não quer calar. Vou servir uma aguinha aqui para tomar enquanto eu tô tagarelando com vocês. O que o cliente pergunta? Afinal de contas, compensa eu esperar 5 anos para ganhar R$300 a mais por mês? Se eu já posso me aposentar agora, eu vou ficar 5 anos sem receber essa renda aqui e eu tenho 13º. Será que eu não vou perder dinheiro? E aí vem o planejamento previdenciário para dar essa resposta. Porque no planejamento previdenciário a gente calcula para o cliente até o fim da vida, e aí a gente coloca uma expectativa de vida que a gente pode alterar na planilhazinha de cálculo ali, 85, 80, a idade que o cliente tiver interesse de saber essa resposta, e a gente coloca para ele a informação de quanto ele vai ganhar até o fim da vida em cada uma dessas possibilidades de aposentadoria. Então vai dar ali, opção A, aposentadoria X, vai ganhar até o fim da vida 1.200.000. Já na aposentadoria B, ali, tal data, com tal regra, vai ganhar 1.500.000 até o fim da vida. Então, opa, eu tenho um lucro de R$300.000 de uma regra para outra. Vale a pena esperar. E aí a gente vai construindo. Cada caso vai ser um caso, cada cálculo vai nos dar uma resposta. Isso, gente, é planejamento previdenciário. Além de todas as orientações que a gente vai dar para o cliente para o futuro, que lá no planejamento previdenciário, no fim, a gente sempre coloca umas mensagenzinhas padrão para todos os nossos clientes, que são coisas que interferem no futuro. Uma informação básica, por exemplo, nunca deixar de contribuir para o INSS, porque pode mudar a projeção dessa aposentadoria. Então, quando o cliente, se ele fica desempregado, por exemplo, é um empregado com carteira assinada, se ele ficou desempregado, coloca lá no parecerzinho no final para ele procurar vocês, para que vocês orientem ele. Olha, contribui assim, como segurado facultativo, para a gente não perder esse mês de contribuição, para a nossa expectativa de aposentadoria continuar naquela data e não interferir. E por aí vai.
Cada um faz o seu planejamento previdenciário do seu jeitinho, com o seu carinho, com o que a gente tem para trabalhar dentro da história do cliente. Mas a verdade, gente, é que isso que eu estou tagarelando há 10 minutos com vocês, isso é planejamento previdenciário. E isso justifica um investimento de no mínimo R$2.000, que é a média praticada no mercado que eu tenho observado hoje. Agora, se vocês quiserem saber mais sobre esses valores, eu vou mostrar para vocês no último dia do evento uma tabela da OAB com valores por todo o Brasil, valores tabelados. Então, assim, ninguém está inventando esses valores. E vou conversar com vocês mais sobre isso. Eu tenho feito pesquisa com alunos, com colegas e tenho percebido bastante essa oscilação de valores. Então eu quero conversar com vocês para que vocês tenham uma ideia de como precificar esse serviço para o cliente de vocês. Até porque um planejamento previdenciário nunca vai ser igual ao outro. Então é legal que vocês aprendam técnicas para fazer um valor justo para o cliente de acordo com o serviço que vocês vão ter. Porque o valor também precisa ser justo com vocês, com o profissional que está executando o planejamento previdenciário, que eu chamo carinhosamente de planejador. Isso sim é planejamento previdenciário, gente. Por isso não se assustem com essa oscilação de valor praticado no mercado, porque possivelmente aquele profissional que está cobrando um valor irrisório não está executando planejamento previdenciário. Ele apenas colocou o título de planejamento em um serviço que é um breve cálculo de tempo de contribuição. Agora, quem quiser aprender essa magnitude do planejamento, eu estou esperando todo mundo lá, dias 15, 16 e 17 de março, planejamento na prática. Beijo e até lá!